Entrar mais nessa análise do que vai acontecer, eu preciso trazer algumas reflexões importantes sobre o cenário base, o cenário padrão. E aí eu diria o seguinte: eh, essa eleição ela tem algumas das piores características da história de todas as eleições americanas. E vejam que curioso. O primeiro delas é a idade, né? O quanto idosos são os dois candidatos, Biden e Trump. O mais idoso, de 1912, se eu não me engano, é o Biden na história. E o segundo mais idoso, desde o mesmo tempo, é o Trump. Então, o primeiro mais idoso e o segundo mais idoso são os dois adversários da eleição de hoje. E o que isso tem a ver? Eu já citei aqui, eu falei, e vocês não precisam ter ouvido de mim, vocês já devem ter percebido, que claramente nós temos um problema com os candidatos de debilidade cognitiva. Os dois candidatos estão caducos, eles estão gagás. Assim, eles não estão funcionando com a sua plena consciência. Óbvio que também está evidente que o Biden está pior do que o Trump. Bom, tem uma diferença de idade, não muita, mas está pior. Mas isso não quer dizer que o Trump também esteja 100%. Trump confunde a Nikki Haley com a Nancy Pelosi. Ele, assim, tem uns discursos dele que você fala, mas do que ele está falando? Meio Dilma, assim, sabe? O Biden não consegue falar, cai, fala muito devagar, com a voz muito baixa, fraquejando, os ambientes são controlados, não põe ele para entrevista. Não é que ele esquece das coisas, aliás, esse é um ponto curioso, né? Uma das investigações em cima do Biden, ela, ela trouxe um relator especial que escreveu um relatório de análise se o Biden tinha culpa ou não. E no relatório ele descreve que o Biden está com problemas de memória. E esse relatório foi publicado para isentar o Biden, para mostrar que o Biden não tinha nenhum problema nas acusações feitas, mas acabou revelando um outro problema que todo mundo está assistindo, mas que ninguém, assim, não vinha do lado de uma autoridade de dentro do governo afirmando isso. E esse relatório afirmou isso e, portanto, mostrou que o Biden está bem debilitado. Os médicos, né, ou os relatórios médicos que aparecem dizem que não falam da questão cognitiva, mas nenhum presidente também falaria. Acho que são intensidade de problemas cognitivos e características diferentes de problemas cognitivos entre o Biden e o Trump. O Trump fala umas coisas desconexas, sem pé nem cabeça, e o Biden não consegue, talvez, mais processar, falar. É um estado mais, assim, preocupante e assustador. Eu diria que, e assim, esse fator ele aparece em todas as análises, em todas as preocupações, todos os estrategistas políticos falam disso. O maior obstáculo que o Biden tem é a questão da sua idade. Ponto. A percepção de que ele pode governar o país, a percepção de que ele vai ter capacidade, que ele está funcionando plenamente. Isso é o fator mais difícil para o Biden superar e o mais difícil de se esconder, porque afinal de contas a idade chega. Ontem mesmo eu postei eu raspando meu cabelo e só cai cabelo branco. Então a cada uma semana quando eu vou cortar é só cabelo branco, branco, branco. E isso você não tem como é, mudar. Essa é a realidade. Nós vamos envelhecer, todos. E o Biden não vai conseguir esconder isso. Ele teria que ter uma bela de uma estratégia para mostrar como que ele vai lidar com isso. Uma das maneiras seria admitir, ele até às vezes faz uma piadinha, teve uma outra fala dele outro dia que ele falou assim, eu estou servindo aqui o país há 800 anos, né? Tipo, rindo.
querendo dizer, pô, eu já sou bem velho. Então, essa pode ser uma saída, mas não parece que eles adotaram essa estratégia ou esse caminho de assumir a sua idade, né, os seus obstáculos, as suas deficiências cognitivas e talvez criar uma outra alternativa. Uma das possíveis ideias para isso seria criar uma chapa reenergizada, uma chapa com um ar de frescor. O que seria esse ar de frescor? Se não é ele, tem que ser a vice. O vice, só que a vice atual, a Kamala, ela tem índices de popularidade tão ruins ou piores que o Biden. E ela foi muito mal. E ela tem ideias, talvez muito ideológicas, de um extremo para a esquerda, que não vai casar com o establishment e uma posição mainstream do eleitorado. E isso é difícil. Então, ela não seria a candidata ideal para ser a vice. Óbvio que a primeira discussão em cima dessa questão da idade é: então por que não tira o Biden dali? Eu já sei que alguns de vocês vão me perguntar isso e eu já vou responder agora, então essa pergunta já vai estar respondida. Porque ele é o presidente e ele acha que ele pode ganhar. E ele argumenta isso em entrevistas, e eu li um artigo muito bom que conta assim detalhadamente. O jornalista ele conta as respostas do Biden para cada uma das coisas e ele fala: bom, vocês disseram que eu ia perder do Trump, que era a reeleição dele, eu ganhei. Vocês disseram que depois na midterms eu ia levar uma lavada. Não aconteceu isso. Vocês disseram que todas as outras eleições especiais eu ia me dar muito mal. Eu não me dei muito mal. O tempo inteiro vocês sempre falam isso e eu tô aqui. Então, ele tem um argumento e de uma certa forma não tá indo todo mundo contra ele, querendo tirar ele dali, porque falam: não, talvez ele possa ganhar. E é muito difícil você tirar isso de alguém que está no poder, a não ser que ele realmente não tenha mais consciência de nada. E não é esse o caso ainda. Por mais que ele esteja debilitado ou mostre sinais de enfraquecimento, né, cognitivo, ele ainda está no comando das coisas. E quem é que vai dizer para o presidente que ele não tem o direito da reeleição? Não tem como fazer isso. Se não dá para tirar ele dali, deveriam então tirar a Kamala e colocar um outro vice-presidente jovem, energético, e lançar essa chapa de um outro jeito. Essa seria uma possível alternativa, mas também não me parece que estão mobilizados nessa direção. Tá ficando tarde para fazer essa mudança. Vai ter que brigar com ela, porque ela também não vai abandonar o barco, ela não vai poder ceder. Esse é um dos grandes temas, e esse é um dos grandes riscos. Eu vou falar de riscos sobre a gente tentar prever o resultado, e é difícil. Coisas inesperadas ou incertas podem acontecer nessa eleição, e um dos fatores que pode alterar todo o cálculo de tudo que parece que está se desenhando é a questão da idade. Porque a situação do Biden pode sim se deteriorar a um ponto crítico e acontecer alguma coisa com o Biden. E aí? Ele seria substituído por quem? Qual é o processo para essa substituição? Existem alguns possíveis governadores democratas que estariam, né, assim, prontos para o desafio, mas ia ter que